18 anos. É o tempo que leva para uma pessoa nascer, crescer e chegar à maioridade. E foi exatamente esse o tempo que a medicina no Brasil levou para passar por uma das transformações mais radicais da sua história. Vamos dar uma olhada no que realmente aconteceu nesse período. Pois é, por muito tempo, quando eu apontava as tendências que já estavam se desenhando no horizonte da medicina, a reação era essa. Diziam que era pessimismo, que era um olhar focado só no lado ruim da profissão. Mas olha, nessa análise a gente vai deixar as opiniões de lado. O foco aqui vai ser nos dados, nos fatos concretos dos últimos 18 anos. E aí, com base nisso, a gente consegue avaliar se aquela visão era pessimista ou se era apenas realista. E para a gente entender de verdade essa transformação, o primeiro passo é olhar para os números. Eles contam o começo de toda essa história. O que esse gráfico mostra aqui é uma coisa gritante. De um lado, o número de faculdades de medicina mais que dobrou, um aumento de 122%. E o número de vagas para estudantes? Subiu ainda mais, 141%. Agora a pergunta é, e a população, que é quem precisa desses médicos, cresceu na mesma velocidade? A resposta está bem aqui, um aumento de só 7,4% na população. Fica óbvio que um crescimento tão pequeno não teria como absorver essa quantidade massiva de novos profissionais sem criar um impacto gigantesco no mercado de trabalho. A conta simplesmente não fecha. E, claro, com uma competição nesse nível, a preparação se torna a peça-chave. Quem é estudante e quer se preparar de verdade precisa das melhores ferramentas. Então a dica é entrar agora em medicoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Mas não foi só a enxurrada de novos médicos, não. Além dos números, uma série de eventos, tanto na regulação quanto na política, acabou enfraquecendo a profissão de uma forma fundamental. Em 2013, o ato médico finalmente foi sancionado. A ideia era ótima, proteger o exercício da medicina. Só que os pontos mais importantes, aqueles que definiam o que era ato exclusivo do médico, foram vetados. E essa decisão abriu a porteira, deixando a profissão muito mais vulnerável. E, com a porteira aberta, a invasão aconteceu. Essa linha do tempo mostra direitinho como, um por um, vários conselhos autorizaram suas profissões a atuar na área de estética, que era o filé mignon da medicina. Engraçado, né? Ninguém quis regular quem ia quebrar fecaloma ou drenar abscesso. Foram direto na parte mais lucrativa. E no mesmo ano, em 2013, o programa que ficou conhecido como Mais Médicos trouxe mais um elemento para esse cenário complexo. A dispensa da revalidação para médicos formados no exterior gerou um debate enorme sobre a valorização do diploma brasileiro. Além disso, houve relatos de médicos locais sendo deslocados e toda a polêmica acabou criando uma imagem bem negativa da classe médica para uma parte da população. Ok, então a gente já viu os números e a política. Mas como tudo isso se traduziu na vida real? E mais importante, no bolso do médico? Vamos ver o impacto financeiro de verdade. Então, o ponto crucial é este aqui. O poder de compra de um plantão, que é a base do trabalho de tantos médicos, simplesmente desabou. Em 2007, um plantão de 12 horas pagava o equivalente a 2 salários mínimos. Hoje, paga só 0,8. É uma desvalorização brutal. O mercado de trabalho virou de cabeça para baixo. Antigamente, era normal o médico chegar numa secretaria de saúde e ter um livro de ofertas para escolher onde queria dar plantão. Tinha tanta vaga sobrando que dava até para negociar um valor mais alto, era outra realidade. E esse exemplo recente ilustra perfeitamente o cenário de hoje. Um único plantão de domingo, que antes era o que ninguém queria, hoje é disputado com unhas e dentes por dezenas de profissionais. Aquele cenário de abundância virou um de escassez total. Bom, depois de revisar os números, a linha do tempo e essa mudança econômica toda, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Olhar para trás, claro, deixa tudo mais nítido. Os fatos estão aí, na mesa. A partir deles, cada um pode tirar as próprias conclusões e, quem sabe, projetar o que vem pela frente. A grande pergunta que fica é: o que esses 18 anos nos ensinam sobre o futuro da medicina no Brasil?